Olá, este é o curso completo Planejamento das Contratações. Neste módulo 28, nós vamos trabalhar com o cadastro de reserva. No que consiste esse cadastro de reserva? Sempre foi um problema, no âmbito do registro de preço, a seguinte situação. Então, a administração realizava a licitação, formalizava a ata de registro de preço e quando convocava o fornecedor registrado para celebrar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, o fornecedor descumpria as condições, se recusava em assinar o contrato ou descumpria o próprio contrato já formalizado. Isso acarretava a necessidade de fazer uma nova licitação. Pensando nessa sistemática, então para minimizar os prejuízos, para tentar resguardar os interesses da administração pública, é que o Decreto Federal 7892 de 2013 trouxe a figura do cadastro de reserva, que consiste na possibilidade de cadastrar mais de um fornecedor, pensando numa eventual inexecução do primeiro colocado. Para tanto, então é importante destacar que, como o próprio decreto sinaliza, se trata de um cadastro de reserva, que só vai ser contratado, convocado, na hipótese de inexecução do primeiro colocado. Então, para realizar o cadastro de reserva, a administração pública tem que ter a seguinte cautela. Declarado o licitante vencedor, aquele momento em que a comissão ou o pregoeiro, conforme a modalidade, já verificam que o primeiro colocado atendeu todas as condições do edital, tanto no que diz respeito às especificações do objeto, quanto em relação à habilitação, questionam os demais licitantes que participaram do processo se eles têm interesse em integrar a ata de registro de preço pelo preço do primeiro colocado. A primeira questão que deve ser destacada aqui é o momento em que essa convocação deve ocorrer, na medida em que a legislação federal, o Decreto 7892 de 2013, dá a entender que essa consulta deveria ser feita na etapa de negociação. Então, após a negociação, após a análise da aceitabilidade das propostas, a comissão ou o pregoeiro, conforme a modalidade, poderiam consultar os demais licitantes. Só que esse dispositivo do Decreto 7892 não pode ser interpretado de forma literal, porque na etapa de análise da aceitabilidade das propostas, a etapa competitiva, a fase de lance, se for um pregão, as demais empresas não têm conhecimento se de fato o primeiro colocado atende todas as condições do edital. No pregão, por exemplo, após a fase competitiva, nós ainda temos a etapa de lance. Então, como que o segundo colocado vai aceitar fazer pelo preço do primeiro se ele não sabe ainda se o primeiro atende às condições de habilitação? Portanto, esta convocação, essa consulta aos demais licitantes, se eles aceitam fazer pelo preço do primeiro, deve ocorrer somente depois de declarado o licitante vencedor. Dependendo da modalidade, pregão eletrônico, por exemplo, e do sistema adotado, a exemplo do Comprasnet, então o sistema só permite esta consulta lá na fase de homologação. Então, temos que analisar conforme a legislação aplicável e o sistema adotado. Mas o que é importante deixar consignado aqui é que eventual consulta só pode ocorrer depois de declarado o licitante vencedor, que é no momento em que, de fato, os demais licitantes têm conhecimento e a certeza de que o primeiro colocado atendeu integralmente às condições do edital. Ainda, o Decreto Federal 7892 de 2013 destaca que os demais licitantes que aceitarem a praticar o preço do primeiro vão integrar a ata de registro de preço respeitada a ordem de classificação. Então, eventual manifestação de interesse dos demais licitantes não altera a ordem de classificação da licitação. Então, vamos imaginar o seguinte, que o primeiro colocado apresentou o preço de 100. Então, a empresa A apresentou o preço de 100, B 110, C 130.
Então, se B e C aceitarem integrar a ata de registro de preço pelo preço do primeiro, ou seja, pela empresa A, então A, B e C se dão registrados todos pelo preço de 100, que foi o valor proposto pelo primeiro. Mas, na ata de registro de preço, deve-se respeitar a ordem de classificação. Então, o primeiro será o A, o segundo o B e o terceiro C, e assim sucessivamente. Então, respeita-se a ordem de classificação. E a preferência é do fornecedor registrado como vencedor da licitação. Então, caso o primeiro colocado cumpra integralmente as condições da ata, o cadastro de reserva não será utilizado. O cadastro de reserva só será utilizado na hipótese de descumprimento pelo primeiro. Por isso que o Decreto 7892 de 2013 veio resolver uma situação que sempre foi objeto de muito questionamento por parte da doutrina, que é o seguinte: é possível a administração pública, ao convocar o primeiro colocado para celebrar o contrato ou um instrumento equivalente, na hipótese de recusa, convocar o cadastro de reserva sem cancelar o preço do primeiro? Porque às vezes pode ocorrer a seguinte situação: então, o fornecedor primeiro colocado não tem condições de atender a demanda naquele momento por uma situação excepcional, pontual, mas ele tem interesse em permanecer na ata de registro de preço. Podemos convocar o segundo, que consta no cadastro de reserva, para aquela aquisição pontual e depois voltarmos para o primeiro colocado? Essa questão, por muito tempo, trouxe divergência no âmbito doutrinário e jurisprudencial e hoje está sanada pelo Decreto 7892, que no artigo 11, parágrafo 1º, veja, expressamente destaca que o cadastro de reserva só será utilizado na situação de descumprimento pelo primeiro, deixando claro também que esse cadastro de reserva só vai ser utilizado na hipótese de cancelamento do preço registrado pelo primeiro colocado. Então, o procedimento é o seguinte: para utilizar o cadastro de reserva, nós convocamos o primeiro, havendo descumprimento do primeiro, temos que instalar processo administrativo para cancelar o preço registrado pelo primeiro. Somente depois desse cancelamento, que daí sim nós convocamos o segundo, o terceiro, os licitantes remanescentes que constam do cadastro de reserva. Então, isso é importante deixar claro, porque o decreto federal trouxe essa sistemática. Um outro ponto que é interessante, que também desperta muita controvérsia, é a seguinte: na situação de cadastro de reserva, o pregoeiro, a comissão, devem analisar a documentação de todos os licitantes que participaram da licitação. Vamos pegar o exemplo aqui do pregão, que a habilitação ocorre, como regra, apenas do primeiro colocado, para registrar em ata os demais remanescentes que aceitaram a fazer o preço do primeiro. O pregoeiro tem que analisar a habilitação de todos os licitantes que vão constar na ata como cadastro de reserva. O decreto federal, no artigo 11, parágrafo 3º, expressamente destaca que a habilitação do cadastro de reserva só será analisada quando da utilização do efetivo cadastro, ou seja, quando de fato a administração pública necessitar contratar aquele licitante que consta no cadastro de reserva. Essa situação, em que pese ser vantajosa sob o aspecto prático, é questionável juridicamente. Com efeito, nós sabemos que há uma etapa específica para aferir os requisitos de habilitação. E o licitante tem que estar habilitado na etapa de habilitação. De nada adianta aferir o cumprimento dos requisitos em momento posterior, porque em momento posterior nós não temos como verificar se lá no momento da sessão pública o licitante de fato cumpria com os requisitos. Então, como que nós vamos registrar em ata um licitante sem aferir, sem verificar se de fato ele cumpre com as condições de habilitação? Isso é temerário e acaba por afrontar o procedimento padrão da licitação. O correto juridicamente é, para efetuar o cadastro de reserva, o pregoeiro deve analisar na sessão, na fase licitatória, a documentação
de todos os licitantes que tenham interesse em praticar o preço do primeiro. Por mais que isso torne o processo mais demorado, porque o pregoeiro, ao invés de analisar a habilitação do primeiro, vai ter que analisar a habilitação de todos que tenham interesse em fazer parte do cadastro de reserva, juridicamente falando, é o procedimento que mais traz segurança para a administração pública. Em que pese isso, conforme destaquei, não foi o procedimento definido na legislação federal, Decreto 7892 de 2013, que expressamente trouxe a possibilidade da administração consultar a documentação de habilitação do cadastro de reserva apenas se esse cadastro for utilizado, o que, juridicamente falando, conforme destaquei, é questionável. Uma outra situação importante, o decreto federal, tentando tornar o processo menos burocrático, destacou que o cadastro de reserva, os licitantes que manifestarem interesse em fazer parte da ata praticando o preço do primeiro, eles não precisam assinar a ata de registro de preço. Então, eles manifestam o interesse, assinam a ata da sessão e essa ata vai se transformar num anexo da ata de registro de preço. Então, a ata da sessão pública, na qual os licitantes manifestaram interesse em fazer parte da ata, compõe o anexo da ata de registro de preço. Então, não há necessidade de todos os manifestantes do cadastro de reserva assinarem a ata de registro de preço, porque isso tornaria o processo mais burocrático. Em que pese, no âmbito da administração pública federal, no caso aí do pregão eletrônico, a própria ata de registro de preço pode ser assinada de forma digital, mas o decreto então trouxe a possibilidade dos licitantes manifestarem o interesse apenas na ata da sessão pública. Uma outra questão também que é importante destacar, a partir do momento que o licitante manifesta o interesse em praticar o preço do primeiro, caso ele integre a ata de registro de preço, ele se vincula. Havendo o cancelamento do preço do primeiro, ao ser convocado pela administração pública, caso ele se recuse em assinar o contrato ou formalizar um instrumento equivalente, ele pode ser penalizado, salvo se houver uma justificativa plausível. Não havendo um fato superveniente, a administração pública tem que instaurar processo administrativo para apurar a responsabilidade do cadastro de reserva que foi convocado e se recusa a incumprir com os termos da ata de registro de preço. Então essas são as peculiaridades do cadastro de reserva previsto no Decreto 7892 de 2013, aplicável à administração pública federal.